Agora, gente, vamos retomar aquela conversa sobre a Venezuela e o contato com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Professora, agora sim, peço desculpas pelo atraso, pelos imprevistos técnicos aqui, mas agora a gente consegue conversar e queria uma avaliação sua desse novo cenário com o candidato presidencial da oposição, Edmundo Gonçalves, asilado na Espanha, e a líder da oposição, Maria Corina Machado, ainda atuando em território venezuelano. O que esperar das ações do regime de Nicolás Maduro diante desse novo cenário? Boa tarde, muito bem-vinda mais uma vez aqui à tela da CNN. Boa tarde a todos que nos ouvem. Realmente a situação na Venezuela se coloca muito difícil para a comunidade internacional, para a oposição e também para as relações entre Brasil e Venezuela. Não apenas Edmundo Gonçalves agora está na Espanha, ele conseguiu ter um salvo-conduto, ele estava a princípio na Embaixada da Holanda em território venezuelano, conseguiu ir para a Espanha neste final de semana, mas a gente sabe que Nicolás Maduro continua perseguindo a oposição. Maria Corina Machado, a líder da oposição no país, continua na Venezuela e, claro, pedindo para que a oposição não se amedronte, não se intimide, mas a gente sabe que o Nicolás Maduro está em uma grande escalada contra a oposição. E agora parece que a comunidade internacional vai atuar desta forma, pedindo para que Maduro abrande suas relações com a oposição, já que existe uma perseguição declarada, vide aí toda a situação com a Embaixada da Argentina. Professora, você mencionou a questão da Holanda ter sido a primeira representação diplomática na qual Gonçalves pediu refúgio. E a gente já trouxe essa informação com a Luciana Tadeu, nossa correspondente, afirmando que o regime pretende denunciar a Holanda por esta ação, por não ter sido informada de que o candidato à oposição, que tinha uma ordem de prisão, estava refugiado nessa embaixada da Holanda. O que isso pode significar em termos de relação entre esses dois países, sem falar, claro, a situação da Espanha a oferecer asilo também ao candidato à oposição? É claro que a atuação do governo de Nicolás Maduro vem rompendo com a tradição democrática, com os preceitos democráticos, mas também, por exemplo, com a Convenção de Viena. O que isso significa? Que o país deveria respeitar, por exemplo, os postos consulares e o direito, por exemplo, à oposição de existir e continuar fazendo oposição. O que acontece é que Nicolás Maduro não vem apenas rompendo relações diplomáticas, mas, por exemplo, vem ameaçando direito, por exemplo, do posto consular. A gente sabe que na Embaixada da Argentina, os diplomatas ali argentinos foram expulsos e o Brasil agora está com a custódia de cuidar deste espaço. Muito surpreendeu o governo brasileiro, dado que Nicolás Maduro disse que o Brasil agora não teria mais esse direito, que deveria ter sido negociado, que foi negociado. E o Brasil disse, olha, eu só vou abandonar esse espaço quando um outro país ocupar essa custódia, ser responsável por essa custódia, já que aqui dentro temos opositores. Então, o que acontece? Nicolás Maduro vem rompendo com os preceitos democráticos, mas também com os tratados internacionais que prevê proteção justamente a esses perseguidos políticos, a essa oposição, o que dificulta mais ainda a relação da comunidade internacional e do Brasil com o governo venezuelano. Professora, e a situação da perspectiva da diplomacia brasileira, não só por essa questão direta da custódia da representação argentina, do imóvel onde fica a Embaixada da Argentina, estar sob custódia dos diplomatas brasileiros, mas da nossa política externa diante desse recrudescimento, desse tensionamento da situação na Venezuela. Na sua avaliação, como fica o Itamaraty e como fica o governo Lula diante dessa necessidade do candidato de oposição não só não ter o que muitos apontam, ter sido vencedor e ter reconhecido a sua vitória, mas sendo obrigado a se aselar do seu país?
Bom, a gente sabe que desde o dia 28 de julho o Brasil vem acompanhando de perto a situação da Venezuela. A diplomacia brasileira apresentou uma postura bastante acertada em tentar manter o diálogo, a negociação e pedir as atas a Nicolás Maduro, mas diante dessas ofensivas, o Brasil vem, de fato, endurecendo uma postura de país vizinho, de país que quer liderar, de país que quer tão bem a Venezuela quanto a Argentina, e acabou por se responsabilizar por aquele espaço. O que a gente pode prever agora? Certamente o Brasil vai tentar defender a população venezuelana, e pedir, e isso parece que já existe esse consenso na comunidade internacional, pedir para que Nicolás Maduro seja mais brando com a oposição, porque a perseguição política a essa oposição se mantém. Então, o Lula ele não quer fechar o diálogo com Maduro, quer manter minimamente o diálogo para a gente ter qualquer capacidade de negociação, de influência, mas o Brasil deve endurecer na medida que Nicolás Maduro vem endurecendo bastante. E a gente sabe que romper o laço com a Venezuela não vai ajudar em nada essa situação que faz fronteira conosco. Por isso que o Brasil está atuando com bastante cautela, está estudando muito, dia após dia, a essa situação e, claro, continuaremos, por exemplo, recebendo imigrantes venezuelanos em nosso país, o que também é uma situação bastante delicada, já que temos que nos preparar para tanto. Pois é, professora, e todo esse cenário mais complexo e mais dramático na Venezuela acaba afetando a questão dos refugiados venezuelanos, não só aqui para o Brasil, mas para outros países do continente sul-americano e americano como um todo. Na sua avaliação, qual é o impacto esperado em termos de aumento da onda da diáspora venezuelana, de venezuelanos buscando refúgio não só no Brasil, mas, por exemplo, em países como os Estados Unidos que também tem eleição neste mês de novembro? Bom, a gente sabe que os principais países que recebem venezuelanos atualmente é Colômbia, Peru e Brasil, nesta ordem. Por isso que Colômbia e Brasil, que fazem fronteira com a Venezuela, tentaram a todo momento um diálogo com o país. Mas você tocou num ponto importante. A gente sabe que os Estados Unidos muitas vezes são o destino final de muitos imigrantes latino-americanos. Com as eleições dos Estados Unidos, essa é sempre uma situação, é sempre um assunto muito áspero para a política externa estadunidense. A gente sabe que se Trump for novamente eleito, ele deve endurecer ainda mais a situação dos migrantes latino-americanos, o que, claro, acaba por afetar esse contingente, né, essa população venezuelana. O Brasil deve continuar recebendo com políticas cada vez mais amplas a esses venezuelanos, mas a gente sabe que isso não resolve de forma alguma o problema econômico e social da Venezuela em si. Por isso que é tão importante a gente o Brasil conseguir, a partir de agora, traçar um bom plano para lidar com esse problema. A gente sabe que resolver a questão da Venezuela, a comunidade internacional está de mãos atadas, porque uma alternativa seria, e assim que os Estados Unidos pensam, seria aumentar as sanções econômicas. Mas, por outro lado, por incrível que pareça, eles já pensam na questão do petróleo, porque eles precisam do petróleo venezuelano para manter a sua economia viva, já que não conseguem mais o petróleo russo. Daí toda a dificuldade em colocar sanções, porque são contra o governo de Maduro, mas ao mesmo tempo eles não querem deixar de garantir o acesso a esse petróleo e sabem que se aumentam as sanções isso pode vir a acontecer. Daí a situação apenas se complica e o Brasil está nesse jogo, né, nesse tabuleiro, tentando atuar como líder, mas também preservando os nossos interesses. Para a gente encerrar, professora, então, vendo essa complexidade, o quanto o regime de Nicolás Maduro usa a situação da Venezuela, a condição da Venezuela de ser um país rico em petróleo como um
um ativo de segurança, digamos assim, para conseguir se manter no poder e conter parte dessa pressão internacional. Mas é possível vislumbrar ainda quais outros atores ou como podem se coordenar os atores que têm atuação mais direta, como a senhora mencionou, Brasil, Colômbia, eventualmente o México voltando a ter um papel um pouco mais ativo nessas discussões, para que se vislumbre alguma mínima situação negociada entre governo e oposição ou não? Ou a tendência agora é de que o regime de Nicolás Maduro, lembrando que ele posse de fato deste terceiro mandato que ele reivindica como vencedor, embora a comunidade internacional, ou a maioria, veja o opositor Edmundo Gonzalez como verdadeiro vencedor daquelas eleições de julho, o quanto Nicolás Maduro nesse terceiro mandato tende a, de fato, recrudescer o regime e se transformar numa autocracia ou mesmo numa ditadura sem meias palavras, professora? O governo de Nicolás Maduro ele caminha para esse sentido, para um governo autoritário que, de fato, não consegue promover a alternância de poder, o que é muito ruim para a Venezuela. Lembrando que a mudança ela se daria pela ação do plano doméstico, mas a gente sabe que o governo de Nicolás Maduro conta com as Forças Armadas, os militares já fazem parte do governo, já estão ocupando postos estratégicos dentro do governo venezuelano, eles contam com o controle sobre a PDVSA, sobre a exploração do petróleo e também já contaminaram as instituições democráticas do país, tanto o Conselho Eleitoral quanto o Tribunal de Justiça. Por isso que é tão difícil a gente pensar nessa mudança. Também eu não aposto que, embora Maria Corina Machado esteja dizendo que Edmundo Gonzalez vai assumir a presidência em janeiro, eu não aposto nessa trajetória. Eu acredito que a tendência é Nicolás Maduro se manter no poder para o ano que vem, por isso que a comunidade internacional já está concebendo essa situação, negociar com Nicolás Maduro para que ele pelo menos abrande a situação de perseguição à oposição, bem como tente melhorar a economia do país, porque quem está pagando o preço mais alto é a população venezuelana, com pobreza, miséria, aumento de criminalidade e todos os problemas advindos de um país autoritário. Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, muito obrigado pela participação aqui conosco. Mais uma vez peço desculpas por termos atrasado o horário combinado, mas a gente conseguiu aprofundar bastante a sua análise e a sua avaliação do cenário na Venezuela. Uma ótima semana, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima.